A Espanha largou com o pé direito na Euro, batendo a Croácia por 3-0 em um dos jogos mais aguardados dessa primeira fase, e iniciou a competição mostrando a força de uma seleção que pode crescer muito ao longo da disputa e brigar, por que não, pelo título da Eurocopa de 2024. A gente já tem o campinho na tela com as formações iniciais de Croácia e Espanha para falar um pouco sobre esse jogo, olhar para alguns aspectos, alguns detalhes que são importantes do ponto de vista tático. Na Espanha, uma das novidades de início foi o Cucurella. Havia ali uma disputa entre ele e o Grimaldo de grande temporada pelo Bayer Leverkusen, um dos jogadores mais determinantes na campanha do time do Xabi Alonso. O Cucurella, jogador do Chelsea, ganhou a possibilidade de ser titular de início na lateral esquerda. No restante do time, a formação que já era imaginada, com um meio-campo muito forte e um ponto, onde é um ponto de atenção da Espanha desse jogo, dentro desse jogo e dentro da disputa também de uma forma geral. Rodri, Fabián Ruiz e Pedri formam uma trinca de quem se tem uma expectativa muito grande, São jogadores de bastante qualidade e o jogo da Espanha passa muito por eles. Por ser uma seleção de muita posse, de longas trocas de passe, o jogo da Espanha passa muito por esses três jogadores. E até por isso também havia uma preocupação muito grande da Croácia em tentar neutralizar esses jogadores, fechar os espaços, fechar os caminhos deles dentro do jogo. Então a gente pôde observar já logo de início um duelo ali, 3 contra 3, bem interessante nesse setor de meio campo, que era do Kovacic fazendo uma pressão ao Rodri. O Rodri não fez um bom jogo, no fim chegou a cometer um pênalti, que ele deveria ter sido expulso, A Croácia teria ali uma chance de reagir, o Bruno Petkovic, que entrou mais adiante no jogo, acabou perdendo a penalidade, mas não foi uma das melhores atuações do Rodri, muito por essa sombra feita pelo Kovacic diante dele ao longo desse primeiro tempo. E também uma outra marcação que chamou bastante atenção foi a do Brozovic no Pedri, E vice-versa. Nos momentos em que a Croácia saía para o jogo, o Pedri fazia uma sombra no Brozovic. Nos momentos em que a Espanha tinha a bola, o Brozovic fazia uma sombra no Pedri e a relação Kovacic e Rodri era a mesma. Dentro dessas batalhas, teve uma outra que foi um pouco mais desigual, principalmente para os croatas, Se de um lado o Kovacic conseguiu anular as possibilidades do Rodri, se do outro o Brozovic conseguiu marcar bem o Pedri e a mesma coisa ao contrário, o duelo entre Fabián Ruiz e Luka Modric começou a prender um pouco a balança a favor da Espanha. A Espanha começou muito bem o jogo, com posse e ocupação do campo de ataque, uma pressão muito forte na saída de bola, como ilustra essa imagem aí que a gente está vendo, Vários jogadores subindo, pressionando, tentando tirar passe da Croácia na saída, e uma tentativa de encontrar principalmente o Lamine Yamal do lado esquerdo, o jogador mais jovem a iniciar uma partida na história da Eurocopa. 16 anos, 338 dias de idade tem o Lamine Yamal. Nunca um jogador tão jovem tinha jogado uma partida de Euro. E ele é, de fato, uma ameaça em muitos momentos, partindo para cima, na diagonal, no drible, no 1 contra 1. Até por isso também o Dalit veio com o Gvardiol de um lado e o Stanisic do outro. Laterais que são zagueiros, podem ser zagueiros também. O Stanisic fez algumas partidas nesse sentido no Leverkusen, o Gvardiol a mesma coisa no City do Guardiola, embora ambos estejam adaptados também a jogar nessa formação. Então, preocupado com os pontas, e com uma Espanha que pode ser mais aguda a partir de Nico Williams e de Lamine Yamal, o Dalit veio com esses dois laterais zagueiros para ter uma linha defensiva mais sólida, mais forte, e tentar superar esse duelo de meio campo, vencer esses embates e buscar o controle do jogo. A Croácia é uma seleção, já há bastante tempo, que se notabiliza pela qualidade de passe, pela troca de passes, pela pausa dentro dos jogos, um time que esfria muitas vezes o adversário e conseguiu fazer isso em um trecho pequeno do jogo, mas conseguiu com a Espanha. Não é um time muito vertical, não é um time que tenha um aproveitamento muito grande das chances, e esse foi um outro capítulo, foi uma Croácia que perdeu muitas oportunidades nesse duelo contra a Espanha, mas era um time que tentava ter um pouco mais de pausa, congelar o jogo da Espanha, não permitir essa pressão tão alta, nem que a Espanha tivesse bola, nem que a Espanha acionasse tanto Lamine Yamal, principalmente, e o Nico Williams do lado esquerdo, além do Morata na referência. Falava sobre o duelo entre Fabián Ruiz e Modric, que é exatamente onde a Espanha começa a ganhar o jogo, porque se o Kovacic e o Brozovic encaixavam muito bem a marcação em Pedri e em Rodri, o mesmo não aconteceu com o Modric. Camisa 10 da Croácia e do Real Madrid fez uma péssima partida, uma das piores nos últimos tempos que o Modric fez, jogando jogos de alto nível, em grandes palcos do futebol. Jogou muito mal o Modric, não conseguiu neutralizar as possibilidades do Fabián Ruiz, que inicia a jogada do primeiro gol, é dele o passe para o Morata, para que o Morata
saia na cara do gol, né, invade a área entre o Sutalo e o Pongracic e finalize contra o gol do Livakovic, faça 1-0. E é dele, Fabian Ruiz, o segundo gol, né, uma jogada ali na entrada da área que ele consegue 2-3 dribles e faz o 2-0 para a Espanha. Já era um placar alto pelo que foi o primeiro tempo, né, o 2-0 era um jogo equilibrado de uma forma geral, ficou ainda maior quando o Lamine Yamal cruzou uma bola para o Carvajal fazer o 3-0, na última bola ali, praticamente um dos últimos lances dentro do primeiro tempo. A Espanha vai para o vestiário com 3-0, um placar muito grande. A Croácia não tem força para voltar para o jogo e para conseguir uma reação, né? O Perisic veio para a partida, depois um pouco mais adiante o Petkovic, como eu citei. Tem esse lance capital de uma possível expulsão do Rodri, ela não acontece, ele troca um pênalti, um gol por um pênalti, o Unai Simon defende o pênalti, no rebote a Espanha até consegue fazer, a Croácia, perdão, até consegue fazer o gol do 3-1, mas o gol é invalidado por invasão e tal. A Croácia não consegue uma reação dentro do confronto. O placar ficou maior do que foi o jogo de uma forma geral. A Espanha fez uma boa partida, bem equilibrada, com um início muito forte e muita efetividade nas oportunidades que teve, no momento em que o jogo era um pouco mais equilibrado. Mas não foi para 3-0 o confronto. É uma Espanha que pode crescer ao longo da Euro, vai passar muito por um rendimento melhor, principalmente Lamine Yamal e o Nico Williams, não fizeram uma grande partida, o Lamine, embora tenha dado uma assistência, e pela capacidade que esse meio-campo vai ter de gerar boas oportunidades, de gerar jogo. O Rodri foi bem marcado hoje, o Pedro um pouco mais discreto, nesse sentido, o Fabian Ruiz acabou brilhando. Do lado da Croácia, que tem um bom time, que chega de novo para uma disputa com boas possibilidades, a questão da efetividade vai ser muito importante nos dois jogos seguintes, primeiro contra a Albânia e o último contra a Itália. O time vai precisar vencer pelo menos uma dessas duas partidas para ter uma oportunidade de passar aqui em terceiro, que seja, dentro dessa chave. E para isso, obviamente, vai precisar marcar gols, que tem sido o grande problema dessa boa seleção.